Sejam bem-vindos a mais um episódio do País que Somos, o mundo que temos, com o tema geral Relações Transatlânticas. Na sua qualidade de doutorado em História Americana pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, temos connosco o professor Luís Nuno Rodrigues. Professor Luís Nuno, bem-vindo. É também professor catedrático do Departamento de História do ISCTE, onde é igualmente diretor do Centro de Estudos Internacionais, e vale a pena sempre recordar, esta é uma parceria entre o Observário e o Ministério da Defesa Nacional. Vamos então à primeira questão. Vivemos num contexto internacional marcado muito pela centralidade das questões da Ásia-Pacífico e por um aparente declínio também da importância do Atlântico no sistema internacional. Em que medida é que este contexto releva o de facto declínio das relações transatlânticas e que consequências pode trazer para o papel das relações transatlânticas no futuro conceito estratégico de defesa nacional? Sim, vivemos de facto num momento de transição do sistema internacional. Estão já longe aqueles tempos da unipolaridade que caracterizaram o imediato pós-Guerra Fria. De facto, aquilo a que temos assistido tem sido a gradual emergência da China, no fundo enquanto potência, digamos, revisionista, enquanto challenger, não é, da hegemonia norte-americana nesse mesmo sistema internacional. Tem sido um processo lento, gradual, mas eu diria, com uma significativa aceleração nesta última década. E tem sido um processo visível inicialmente na área comercial e económica, mas agora também em termos do peso político e do jogo de alianças internacionais, digamos assim, em que a China desempenha um papel cada vez mais ativo e cada vez mais comprometido. Ora, para ir à sua pergunta, esta ascensão da China faz com que o centro das atenções internacionais se tenha tornado a região da Ásia-Pacífico, o centro das atenções da política externa dos Estados Unidos, que, por esta razão, têm vindo a centrar as suas preocupações e a sua atenção cada vez mais na rivalidade com a China, na região da Ásia-Pacífico e cada vez menos nas questões mais tradicionais e, portanto, na área geográfica que mais tradicionalmente ocupou as preocupações da sua política externa, que é o Atlântico e as relações transatlânticas. E este pivô dos Estados Unidos e do sistema internacional como um todo, importa também dizê-lo, não é algo que esteja para vir, é já uma realidade, digamos, indesmentível, e se quiser, desde a administração Obama, quando a então secretária de Estado Hillary Clinton definiu este século como o século do Pacífico para a América. E agora, mais recentemente, há semanas, meses atrás, já com a administração Biden, com todo o ênfase colocado no acordo AUKUS, não é? Que foi anunciado, salvo erro, em setembro de 2021. Ora bem, que consequências é que isto traz para Portugal? Na minha opinião, seguindo esta lógica de raciocínio, esta reorientação da política externa americana e esta nova atenção prestada às questões do Pacífico tem de ser necessariamente levada em conta num futuro conceito estratégico de defesa nacional, porque ela traz necessariamente consequências para as relações transatlânticas, nomeadamente para as relações entre Portugal e os Estados Unidos, quer num plano bilateral, quer também para a Aliança Atlântica, digamos, num plano multilateral. E neste contexto de redefinição das características do sistema internacional, um documento desta importância não pode deixar de reafirmar e de ser assertivo na definição do espaço atlântico como um dos espaços por excelência da nossa política externa e da nossa política de defesa e, por conseguinte, continuar, na minha opinião, a identificar os Estados Unidos da América como parceiros estratégicos fundamentais e a NATO como um dos pilares da política externa e da política de defesa de Portugal. Até porque não fazê-lo nesta altura seria ir contra, claro, num cenário que não se coloca, mas não fazê-lo seria ir ao arrepio, não apenas das condicionantes estruturais e geográficas da própria localização de Portugal, continente e ilhas, mas também de toda uma tradição histórica, não é? Que em certo sentido, esta viragem
e esta centralidade do Atlântico na nossa política externa, que remonta, enfim, quase aos primórdios da nacionalidade, mas seguramente ao século XIV. Claro, com a questão da expansão e dos descobrimentos. Por norma, quando falamos das relações transatlânticas, pensamos sobretudo nas relações Europa-Estados Unidos, e neste caso mais concreto Portugal-Estados Unidos. No entanto, constatamos que para Portugal o Atlântico Sul deverá ser tão importante, ou tem sido tão importante quanto o Atlântico Norte. Enfim, que análise é que podemos fazer? É um facto, é uma realidade do Atlântico Sul, e o próximo conceito estratégico de defesa nacional tem de ter em conta esta dupla dimensão quando se debruça sobre as relações transatlânticas. Para Portugal, o espaço atlântico não se esgota nas relações, digamos, norte-norte, de que falei há pouco, mas abarca também toda esta dimensão do Atlântico Sul, que é uma dimensão cada vez mais importante para o sistema internacional como um todo e por maioria de razão para Portugal. As razões são óbvias, uma vez mais as suas raízes são históricas e prendem-se com esse passado de presença em África e no Brasil e com o legado da lusofonia, que faz com que Portugal seja, por assim dizer, por via da CPLP, parceiro privilegiado no Brasil, com Angola, com a Guiné-Bissau, com Cabo Verde, apenas para dar alguns exemplos de países, também eles virados para o Atlântico. E esta dimensão, esta proximidade, digamos, de Portugal ao Atlântico Sul, será sempre uma mais-valia estratégica para o nosso país. Algo que, para além do seu valor intrínseco, digamos assim, de certa maneira reforça e valoriza a própria presença de Portugal nas instituições do chamado Norte, digamos assim, sobretudo na NATO e na União Europeia. Portanto, Portugal, na minha opinião, pode e deve ser um ator, um protagonista do diálogo Norte-Sul, e neste caso a nível da defesa e a nível da política externa, auxiliar sempre que possível, por exemplo, na capacitação dos atores locais, como está a fazer, por exemplo, em Moçambique, para me socorrer até de um exemplo que não diz diretamente respeito ao Atlântico, mas que no fundo engloba a zona da África Austral. No fundo, ser mais protagonista do que tem sido até agora. Sim, exato, porque mesmo se olharmos para o contexto mais geral, para o contexto internacional global, que referi anteriormente, vemos que justamente duas áreas preferenciais da China em termos do alargamento da sua influência internacional a todos os níveis são a América do Sul e África. Ainda há poucos dias foi referido o interesse e a possibilidade da China vir a estabelecer e a criar uma base militar na Guiné Equatorial. Por conseguinte, mesmo este contexto mais vasto, este contexto internacional de ocupações centralizadas na China, mesmo neste contexto, os mares do Atlântico Sul e as relações transatlânticas vistas nesta perspectiva não poderão deixar de assumir um papel central no próximo conceito estratégico de defesa nacional. Portugal deve manter esta visão de uma comunidade transatlântica que inclua também o Atlântico Sul. Em jeito de conclusão, que papel e que centralidade deverão ter então as relações transatlânticas no próximo conceito estratégico de defesa nacional? Talvez, enfim, duas ou três ideias fundamentais. A primeira, reiterando o que disse há pouco, é que, sendo Portugal um país europeu e plenamente integrado na União Europeia, não pode nunca esquecer que é um país atlântico e que essa dualidade lhe traz algum valor acrescido no plano internacional e até alguma margem de manobra em termos de política externa e da política de defesa. Por conseguinte, o primeiro ponto é o de que o novo conceito estratégico de defesa nacional tem que dar relevo, destaque às relações transatlânticas e continuar a definir os Estados Unidos como o tal parceiro estratégico fundamental. A segunda ideia, esta última, de que para Portugal o Atlântico não se esgota no Atlântico Norte e que, portanto, a ligação de Portugal ao Atlântico Sul deve também merecer destaque e deve ser, no fundo já é contemplada no atual conceito estratégico, mas Portugal deverá, de facto, aspirar a desempenhar esse papel de relevo numa verdadeira comunidade transatlântica que funcione como um elo de ligação, no fundo, entre a Europa Ocidental e a América do Norte, e com a América do Sul, e com a África Austral,
também, no fundo, desenhando aqui quase uma espécie de quadrilátero atlântico. Um terceiro ponto das atlânticas, indo um pouco além, digamos, de um conceito mais tradicional em termos de ameaças e de desafios, e contemplando de igual modo um conjunto de outros desafios globais que afetam Portugal, que afetam os Estados Unidos, o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, e que se relacionam com as questões, enfim, conhecidas de todos nós, as questões das alterações climáticas, dos fluxos migratórios, das tecnologias disruptivas, as questões da igualdade de género, como, por exemplo, é salientado na agenda da ONU para as mulheres, paz e segurança. Por conseguinte, e para concluir, as relações transatlânticas nesta concepção mais ampla, quer sob o ponto de vista geográfico, quer também sob o ponto de vista temático. As relações transatlânticas foram fundamentais no passado, mas continuam a sê-lo no presente e, na minha opinião, sê-lo ainda mais no futuro para Portugal, mesmo com a crescente centralidade da Ásia-Pacífica e o aparente pivô asiático. E mesmo nas questões mais tradicionais, digamos assim, em termos de segurança, estão aí desenvolvimentos como os que temos visto neste final de 2021 no leste europeu, com a tensão entre a Rússia e a Ucrânia, desenvolvimentos que estão sempre aí para nos relembrar que, apesar de estarmos longe da lógica da Guerra Fria, as relações transatlânticas continuarão sempre a desempenhar um papel fundamental para a construção de um espaço europeu de paz e de segurança e, por conseguinte, têm que ser alvo de uma atenção cuidada na definição de um futuro conceito estratégico de defesa nacional. Só mesmo para terminar, e tendo em conta o que já foi dito, o peso histórico do Atlântico na vivência de Portugal, podemos continuar a definirmos e a definir Portugal como um país atlântico? Seguramente. Estamos presos ao Atlântico pela geografia, estamos presos também ao Atlântico pela história e, mais contemporaneamente, pelo conjunto, pela teia de relações externas, quer no domínio da economia, quer no domínio político, quer no domínio também da defesa, que temos estabelecido com os nossos parceiros, repito, quer no Atlântico Norte, quer no Atlântico Sul, e não menos importante, também pelo peso que as comunidades de imigrantes portugueses têm também nessas regiões, nos Estados Unidos, no Brasil e também no continente africano. Portanto, seguramente o vetor atlântico terá que continuar a ser uma das linhas, um dos pilares fundamentais de um futuro conceito estratégico de defesa nacional. Doutor Luís Nuno Rodrigues, obrigado pelo testemunho que aqui trouxe em O País que Somos, o Mundo que Temos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado eu.